Todos conseguem ver a tela da apresentação? Sim, Conseguimos sim. Maravilha, maravilha. Muito bem, são 9h05, sábado, 27 de março de 2021. Vamos dar início à nossa reunião. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos como tema educação financeira e investimentos, como os investimentos influenciam no imposto de renda, e que estará a cargo do Rafael Vieira Garcia, que é especialista em investimento da Unicred do Brasil, e Maiara Marrafon, coordenadora de educação da Quanta Previdência. Então, eu quero, inicialmente, dar as boas-vindas a todos e agradecer imensamente à Unicred Serra Mar, na pessoa do seu vice-presidente, doutor Eduardo Vaz, que aqui nos acompanha e que é ex-presidente dessa casa, né? Queremos agradecer muito ao doutor Eduardo, a presença de todos aqui, e vamos dar início, então, nessa manhã de sábado, a um tema que é muito, vamos dizer assim, procurado pelos médicos, né? Os médicos, pelas peculiaridades da sua ocupação, até existe uma piada que diz assim: o médico trabalha muito e não tem tempo de ganhar dinheiro, né? Então, é uma meia-verdade, Mas o certo é que o médico não tem essa expertise, não tem essa informação. Então, ele investe mal ou ele não investe. Então, essa foi a razão de marcarmos essa palestra, para que possamos fornecer uma informação qualificada a esses colegas, né? E que possam, já que está próximo aí o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que é 30 de abril, né? Que possam fazer seus investimentos. Evidentemente que isso só vai valer para a próxima edição do imposto de renda no ano que vem. Então, um bom dia a todos, e eu vou passar a palavra Antes de passar a palavra, eu gostaria de escutar a palavra do doutor Eduardo Vaz. Por favor, Eduardo, suas palavras. Eu quero agradecer a Somerge a oportunidade da Unicred Serra Mar estar presente aqui nessa reunião científica, dizer da nossa satisfação de participar como ex-presidente da Somerge, e dizer que a Unicred Serra Mar e também as outras Unicreds do Estado estão à disposição dos médicos. Nós temos trabalhado muito durante essa pandemia, trazendo opções de financiamento, de investimento, de segurança, de apoio aos médicos de uma maneira geral. Então, é isso que nós estamos aqui hoje. Vamos ver quem é que vai falar. Nosso compromisso com a classe médica do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade, Benjamin, e que tenhamos, assim, uma palestra que seja bastante gratificante para todos nós. Obrigado. Certamente o será. Obrigado, Eduardo. Antes de começar, quero avisar a todos que essa palestra está sendo gravada e será enviada para todos os nossos associados também, tá? Então, com a palavra, o senhor Rafael Vieira Garcia. Por favor, Rafael. Obrigado, Benjamin. Eu antes de falar, eu acho que tem um doutor com a mão levantada. Eu não sei se ele quer comentar alguma coisa antes ou eu já posso tocar.
Doutor Romualdo. Romualdo, exatamente. Doutor Romualdo, você quer falar alguma coisa ou foi acidentalmente, levantou a mão? Não, Benjamin, bom dia. Eu só queria dizer a você, né, Oi. que o Pares me pediu, o nosso presidente Walter Pares do CREMERG, me pediu que eu aqui viesse representando o CREMERG. Só para poder deixar claro, né, e a alegria de estar participando aqui, né, também como representante do CREMERG nessa palestra, tá bom? Só para poder deixar claro. O Pares está num outro evento, nós tivemos que dividir. Cada um foi para um evento, tá bom? Ok. Muito obrigado, Romualdo. É um prazer tê-lo conosco nessas duas condições, né? Como participante da SOMERG e vice-presidente da região serrana e também como representante do CREMERG. Seja bem-vindo e certamente não faltarão compromissos ao presidente do CREMERG num momento tão agudo da pandemia aqui no nosso estado, né? Com certeza. Por favor, Rafael, o tempo é teu. Maravilha, então. Então, primeiramente, eu quero agradecer, dar muito bom dia a todo mundo. É uma oportunidade excelente, a gente fica muito feliz de poder bater um papo, né? Eu gostaria de chamar de um papo que a gente vai bater aqui sobre investimentos, sobre educação financeira e principalmente, justamente por entender que é um bate-papo, eu quero deixar vocês super à vontade aí para interromper, para colocar, fazer alguma consideração, tá? Vocês têm total liberdade. A ideia aqui é que a gente, de fato, passe por alguns temas de investimentos, né? Então, basicamente, o que a gente separou para vocês aqui hoje, primeiro, a gente vai entender um pouco mais sobre o perfil financeiro do brasileiro e o comportamento dele frente às decisões relacionadas ao dinheiro, né? Um tanto quanto educação financeira mesmo, muito focado nisso, né? Depois, a ideia é trazer um pouco de dicas práticas, pessoal, de como organizar as finanças. E aí, então, mais ao avançar da apresentação, a gente vai ver como começar a investir, o que eu preciso entender antes de fazer meus investimentos, né? Isso é muito importante, tem algumas questões aí bastante relevantes que a gente precisa considerar antes, de fato, de simplesmente pensar assim, eu quero rentabilidade, quero ganhar 10% ao ano, né? Antes disso, a gente precisa entender algumas coisas, então vamos passar por isso, e aí mais para o final, a Mayara vai trazer para nós ali, a gente vai conhecer um pouco mais das vantagens, dos benefícios da previdência privada, principalmente considerando alguns pontos como o doutor muito bem colocou, declaração de imposto de renda, né, pessoal? Então, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer para nós estar aqui podendo bater esse papo com vocês hoje, e sintam-se super à vontade e saibam que a gente está sempre à disposição de vocês em qualquer momento que vocês quiserem, enfim, aprofundar em outros temas relacionados a investimentos, podem contar sempre conosco, tá? Eu queria só para alinhar o nosso tempo, Benjamin, quanto tempo mais ou menos a gente tem aí para fazer esse bate-papo? Nós temos logo a seguir, nós temos uma reunião que está marcada para as 10 horas, mas a gente pode até postergar um pouquinho, para as 10h20, mais ou menos. Eu acho que 20 minutos, se você puder fazer, mais 20 minutos para a Mayara, e depois uma perguntas e respostas que a gente possa também fazer junto aos nossos ouvintes, né? Maravilha, sem problemas, a gente segue assim, dessa forma, então. Eu vou só me apresentar rapidinho, né? Então, como já foi dito, inclusive, hoje eu estou como especialista de investimentos aqui da área de consultoria de investimentos da Unicred do Brasil. Nós atendemos o Brasil todo, todas as centrais Unicreds, né? Então, estou aí há mais de 12 anos no mercado financeiro e iniciei minha carreira, inclusive, na Quanta Previdência, no qual a Mayara trabalha hoje. Então, que comercializa o plano Precaver, né, que é oferecido pela Unicred também. Então, posso dizer aí para vocês que eu tenho uma longa nem tanto, né, mas uma carreira bastante considerável aí no mercado financeiro. Passei por diversas experiências, estruturação de produtos de investimento, gestão, controladoria de investimentos, consultoria de investimento, comunicação, capacitação, enfim, uma série de coisas relacionadas a isso. Tenho um MBA em inteligência de negócio e tenho a certificação, né, pela Ambima, o CEA, para, de fato,
o que me autoriza a fazer consultoria de investimento. E o que eu queria trazer aqui rapidinho é, de fato, o propósito, né? Por que eu trabalho? Por que a gente está aqui, por exemplo, muito contente num sábado de manhã? Pelo propósito. Eu acho que é isso que, no final, importa na nossa vida. E, de fato, o meu propósito profissional é contribuir para o desenvolvimento da educação financeira, muito pautado sempre pela ética, pela transparência, pela qualidade, para realmente conseguir ajudar as pessoas a investir melhor, né? E aí eu quero passar aí a palavra para a Maiara também se apresentar, ela que é dona de uma simpatia, de um carisma e de uma didática que eu admiro demais, ela é incrível. Então, Maiara, faz aí a tua apresentação. Bom dia a todos. Obrigada, Rafa, pela generosidade. É um prazer estar aqui. O Rafa já fez todas as honras e boas-vindas, não vou ser repetitiva, mas conheci o Rafa, na verdade, na universidade, né, Rafa? Fizemos algumas matérias juntos. E depois a gente se reencontrou na Quanta Previdência. Eu atuava como gerente de previdência na área comercial, então visitava as cooperativas, já visitei algumas cooperativas do Rio de Janeiro, e logo em seguida assumi um desafio de coordenar a área de educação. Ao todo, vou completar 8 anos de Quanta esse ano e 14 anos no mercado financeiro. Já tenho uma vivência em instituição financeira bancária, e eu faço as palavras do Rafael quando ele fala de propósito, né? É justamente por ele que a gente está aqui, e é ele que nos move, é ele que nos faz ir adiante e contribuir, e, portanto, o meu, né, é contribuir para a construção de futuros prósperos. Em breve a gente se fala daqui a pouquinho. Rafa. Maravilha. Bom, então vamos lá, né, pessoal, para a gente aproveitar da melhor forma possível o nosso tempo. Primeiro vamos entender um pouco, né, quando a gente fala de educação financeira, é inevitável a gente trazer um pouco da realidade do brasileiro, né, inserido, como que o brasileiro trabalha, trata o dinheiro dele, né? O brasileiro, será que ele trata bem o dinheiro dele, ou será que talvez ele não dá a devida atenção, né? Então, de fato, trazendo só aqui alguns números para contextualizar esse nosso bate-papo de hoje, para a gente ter uma ideia maior, 81%, pessoal, da população dos brasileiros sabem pouco ou nada sobre finanças, né? E aí eu trago mais alguns dados. 2 de cada 3 famílias de qualquer uma das classes A, B, C estão endividadas, né? E 41% da população adulta está inadimplente. Então, isso eu acho que, de fato, reforça esses números que são bastante significativos, né? Reforçam a importância da gente estar batendo esse papo hoje, da gente disseminar a cultura financeira, né? Então, só para trazer um pouco até das principais fontes de dívida, né, dos brasileiros, 78% das dívidas desse pessoal que a gente está falando aqui nessa tela é do cartão de crédito, 14% é de carnê e 10% de financiamento de carro, né? Então, veja, 78% cartão de crédito, de fato, é aquele financiamento, é aquela dívida mais acessível, mais fácil, mas realmente, e aí que preocupa, é a mais cara, né, pessoal? Trazendo só mais alguns números aqui para a gente avançar, 7 de cada 10 brasileiros não sabem quanto pagam de juros. Então, o pessoal acaba pegando um financiamento, mas não sabe quanto está pagando realmente, né? E isso é muito preocupante. Por isso que a gente precisa falar mais sobre esse tema de educação financeira, né? Pessoal, apenas 11%, olha só, poupam, né, para o futuro. Então, isso é algo que a gente está falando aqui primeiro de organizar as finanças e depois poupar, obviamente, investir. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas é um número muito baixo de poupadores, né? Quando a gente olha a realidade de países desenvolvidos, vamos olhar lá Estados Unidos, por exemplo, esse número é muito maior. Por quê? Porque, de fato, eles têm uma cultura já, né? Então, eu acho que é um pouco disso, e 85% dos aposentados se arrependem de não ter planejado a terceira idade, né? Então, quando a gente chega lá na frente, às vezes, não dá mais tempo. Então, por isso que quanto antes a gente começar a falar sobre isso, eu acho que mais benefícios a gente vai colher, né? Então, avançando aqui, né, pessoal? E por que, de fato, por que será que a gente vê esses números hoje, né?
Por que a situação no Brasil é apresentada dessa forma? E a gente entende, estudando sobre finanças comportamentais, principalmente, que isso é influenciado por uma memória inflacionária que o brasileiro tem. A gente sabe bem, não precisa ir muito longe, né, para lembrar aí o quanto nós atravessamos um período de incerteza. Estamos vivendo um hoje, mas nada comparado a, por exemplo, lá, final de 80, início de 90, né, no qual a gente não tinha a menor ideia de qual seria o preço das coisas no outro dia. Né? Então, um pouco desse comportamento que a gente vê hoje do brasileiro ter essa necessidade imediatista de ganhar e já gastar o dinheiro e comprar e querer tudo na hora, é explicado em partes por essa memória inflacionária. Né? Então, o que a gente tinha na época, né, pessoal? Basicamente, a gente vem de uma cultura de gastos imediatos, de fazer estoque, porque realmente eu não sabia quanto ia custar as coisas no dia seguinte, de postergar pagamentos, juros menores que a correção monetária, por exemplo, investir em imóveis e automóveis, e aqui não tem, por exemplo, quando eu falo investir em imóveis, não é que está errado, é só uma cultura que a gente vê do que a gente traz daquela época, né? E pagar a prazo. Então, a gente tinha muito esse tipo de comportamento, e aí, só que hoje a realidade é outra. Por mais que a gente tenha aí, inclusive, esteja vivendo uma pressão inflacionária maior, o que a gente tem visto aí, inclusive, até explicando um pouco desse início de ciclo de alta do Banco Central, né, levando a Selic a 2,75 agora, ao ano, a gente tem uma inflação controlada. As expectativas estão ancoradas, se é assim que eu posso dizer, né? O mercado acredita, por mais que talvez a inflação saia do controle no curto prazo, no médio e longo prazo, a gente tem uma inflação controlada, tá? Então, de fato, dentro desse contexto que a gente vive hoje, é muito importante que a gente faça algumas coisas. O que é importante? Planejar as compras. Não preciso fazer estoque, então eu posso pegar esse dinheiro e investir ou usar esse dinheiro de uma forma mais eficiente, porque os preços estão, de certa forma, controlados, né? Atrasar pagamentos é algo que a gente precisa evitar, diversificar os investimentos, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, e pagar à vista para aproveitar, de fato, o desconto, né? Então, é um pouco disso que a gente precisa mudar o nosso mindset, que a gente chama, né? Para, de fato, começar a organizar melhor as nossas finanças, tá, pessoal? E aí eu trago aqui um pouco, né, de um pouco mais, de fato, de por que a gente tem aí o que influencia nesse nosso comportamento, né? Às vezes, ansiedade, a sensação de imediatismo, eu preciso ter aquilo agora, por que eu vou comprar a prazo se eu não tenho dinheiro para comprar, só por um fator psicológico que me leva a querer adquirir aquele bem? Então, às vezes, será que não é melhor eu guardar o dinheiro, não comprar isso agora, e aí quando eu tiver o dinheiro eu compro à vista para aproveitar um desconto? É inegável que a gente tem pouca formação em gestão financeira, né? Esse, de fato, é um dos problemas culturais. Então, por que não, e eu sou uma das pessoas que defende isso muito, a gente ter uma matéria de educação financeira desde o início, desde lá da primeira série, segunda série, enfim, tem várias formas e muitas vezes lúdicas de trabalhar finanças. Uma delas eu vou trazer aqui, aquele jogo, Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário, por mais que ele tenha ali, ele seja um jogo ali no qual crianças podem jogar, ele traz já uma ideia de dinheiro, de valor para as coisas. Então, eu vejo muitos caminhos no qual a gente ainda pode avançar nesse sentido, né? Então, de fato, é essa a primeira reflexão que eu trago aqui. Poupamos pouco porque gastamos muito, né? E aí a grande virada de chave realmente, pessoal, é a gente entender essa situação e lembrar que tem juros compostos nessa história. Basicamente, quando a gente vai falar de investimento, a gente fala muito de juros compostos, porque, de fato, ele é um grande aliado, mas também pode ser um grande vilão. Por exemplo, quando a gente vai pensar... Alô? Alô? Todos me ouvem? Eu tô ouvindo um chamado aqui. Nem estou ouvindo, Rafa, mas eu te escuto. Estamos ouvindo o chamado, mas nos te escutamos. Tá bom, tá bom. Maravilha, eu vou seguir aqui. Então, acho que já deve... talvez, será que esteja alguém ligando, alguma coisa? Pode ser o Paulo Guedes aí que está assistindo, quer te ligar, rapaz.
Bom, eu vou seguir aqui, pessoal. Acho que deve parar daqui a pouco. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer é essa, né? Vamos usar os juros compostos a nosso favor. Se a gente conseguir poupar e investir, ele vai trabalhar para a gente. Por outro lado, se a gente entrar em financiamentos ou, por exemplo, em juros de cartão de crédito, nós vamos virar, vamos dizer assim, escravos dos juros compostos, e não é isso que a gente quer, né? Então, a ideia aqui, basicamente, é fazer escolhas inteligentes, a gente começar a fazer escolhas melhores para a nossa saúde financeira, né? Então, eu acho que esse é o ponto, e eu quero reforçar aqui, eu não estou falando que a gente não pode, por exemplo, fazer um empréstimo, muitas vezes, para viabilizar um sonho, um projeto de vida. Isso é, sim, saudável e não é proibido eu fazer um empréstimo. Então, por exemplo, eu posso financiar um estudo, porque, no final das contas, o estudo é um investimento, né? Então, são coisas que a gente precisa só repensar, priorizar e colocar aí uma reflexão sempre, entender que quanto de juros eu vou pagar, qual é o retorno talvez que eu vá receber se eu pegar esse financiamento. No meu entendimento, um estudo, por exemplo, é um investimento que traz um retorno muito positivo. Ou, por exemplo, comprar a casa própria. Também a gente sabe que é muito difícil. Eu não estou falando aqui, não, pessoal, vamos guardar dinheiro e pagar a casa própria à vista. Isso aí é praticamente impossível a gente conseguir dentro da nossa realidade. Então, é só fazer escolhas mais inteligentes, né? E vamos avançar aqui, então, para a gente aproveitar o nosso tempo. E aí eu trago, pessoal, algumas dicas, vamos dizer assim, para controlar o orçamento familiar, né? Então, como eu estava até dizendo aqui, já mencionei, definir prioridades é importante, né? O que eu quero, muito pautado pela questão psicológica. Será que eu preciso realmente disso agora? Muitos educadores financeiros, no momento, recomendam que no momento que a gente vai tomar uma decisão de compra, a gente postergue ela por um dia. Então, vamos supor que eu quero comprar uma bicicleta. Quero comprar uma bicicleta, eu chego na loja, vejo o preço dela, mas para eu descobrir se aquilo é um impulso psicológico, por tudo isso que a gente falou, ou se eu realmente preciso de uma bicicleta, o que se recomenda é o seguinte: eu vou embora para casa, reflito sobre isso. Se no outro dia continuar fazendo sentido eu comprar uma bicicleta, aí provavelmente eu já controlei esse meu impulso e realmente seja uma coisa que eu preciso. E aí eu vou lá e compro, porque provavelmente vai ser uma coisa boa para mim, né? Então, é um pouco disso, planejar os objetivos. Eu preciso definir objetivos de curto, de médio, de longo prazo. Isso é muito importante. Eu sei que isso a gente fala demais, todo mundo sabe, mas na prática, poucas pessoas fazem. E não é definir assim na cabeça, é escrever mesmo. Pô, daqui 6 meses eu quero fazer isso, daqui 1 ano eu quero fazer isso. Então, um pouco disso que a gente recomenda também para começar a organizar o orçamento familiar, né? Identificar desperdícios, coisas que talvez a gente não precise mais estar gastando. Então, às vezes, uma assinatura de algo que eu nem leio mais, ou, enfim, qualquer tipo de coisa que esteja saindo um dinheiro que eu não esteja aproveitando. Então, no final das contas, eu acho que esse é o recado, é otimizar, né? É fazer mais com o mesmo, tá, pessoal? E aí eu vou trazer aqui para vocês rapidinho 3 dicas, basicamente, de tipos de reserva, tá? Então, o que eu quero trazer aqui? Primeiro ponto, eu organizei meu orçamento familiar, eu já tenho identificado minhas receitas, minhas despesas, e agora eu preciso, de fato, constituir algumas reservas, e aí de curto, de médio e de longo prazo, para investir esse dinheiro, né? Então, o primeiro ponto que eu trago como uma dica é a reserva de emergência, depois a reserva para construção de patrimônio e depois a reserva de longo prazo para a aposentadoria, tá, pessoal? E aí aqui eu quero trazer um exemplo prático para a gente ver como definir como a gente calcular isso, né? Então, eu trouxe aqui uma personagem fictícia que é a Vera. A Vera é oftalmologista, a Vera tem 35 anos e ela tem uma despesa mensal de R$5.000, ela tem uma renda de 20 mil e uma renda bruta anual de R$240.000, tá? Então, vamos trazer um pouco para a prática, né? Vamos praticar um pouco agora essas regras, essas dicas aqui que eu trouxe.
Basicamente, para reserva de emergência, pessoal, a gente precisa, como eu disse, construir uma reserva de emergência antes de começar a diversificar meus investimentos. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso ter essa reserva, como o próprio nome já diz, para emergências, né? Então, vamos lá. Pegando o caso da Vera, ela tem uma despesa mensal de R$5.000. Quanto que a Vera precisa de reserva de emergência? Ela precisa ter ali, lembra que eu comentei aqui, né? Ela precisa ter entre 3 e 6 vezes as despesas mensais, tá? Então, a Vera precisa, se ela tem uma despesa mensal de R$5.000, ela precisa constituir uma reserva de emergência entre R$15 e R$30.000. E aí, qual que é o ponto importante? Esse recurso precisa estar investido em baixo risco, ou seja, pouca volatilidade, por exemplo, e alta liquidez. A Vera precisa ter esse dinheiro na mão assim que ela precisar. Então, esse investimento de reserva de emergência eu vou botar em baixo risco e alta liquidez. Maravilha, constituir minha reserva de emergência. Agora eu já estou livre para começar a investir. Então, qual que é um outro ponto que a gente sugere calcular aí para entender se eu estou realmente atingindo o ideal em termos de patrimônio ou não, tá? Essa é uma fórmula que foi criada lá por Thomas Stanley e o William Danko, que são autores do livro O Milionário Mora ao Lado, tá? Enfim, ela pressupõe aí que a gente guarda 10% da renda durante toda a vida. Então, de novo, aqui não é preto no branco, não é uma questão binária, é isso ou não é isso, é só para a gente ter uma ideia de como é que está, de fato, o nosso patrimônio, né? E aí eu digo uma coisa, é o patrimônio líquido, tá? Ou seja, eu pego tudo que eu tenho de bens, desconto minhas despesas, e aí o ideal, no caso da Vera, que tem uma renda de 240 mil por ano, e tem ali 35 anos, desculpa ali, aquele 36 está errado, é 35 anos, então a Vera, o patrimônio ideal para a Vera, nessa condição de hoje, seria de R$840 mil, ou seja, contando a casa dela, contando o carro dela, contando tudo que ela tem, esse seria o ideal de patrimônio para a Vera. E aí eu convido vocês depois a fazer essa conta com o patrimônio de vocês para analisar, será que meu patrimônio está dentro daquilo recomendado? Não é uma regra, mas só para ter uma ideia, para ter um parâmetro, né? E aí, pessoal, o último ponto aqui que eu trago como dica é a reserva ideal para aposentadoria, tá? Então, isso aí nada mais é do que o valor ideal para cada idade, né? Então, com 35, com 45, com 55 e com 65, para manter o meu padrão de vida na aposentadoria. Então, por exemplo, a Vera, com 35 anos, o ideal é que ela tenha uma reserva de aposentadoria acumulada já até esse momento, de R$240 mil. E assim por diante, com 45, 720, com 55, 1.440.000, e com 65, 2.160.000. Basicamente, tem algumas premissas, obviamente, nessa conta. Ele considera uma expectativa de vida de 80 anos, então isso a gente já sabe que está até um tanto quanto defasado, né? A gente vai viver muito mais que isso, eu acredito, e isso cada vez mais aumenta, mas é também para ter uma ideia, tá, pessoal? Então, avançando aqui para a última dica que eu quero trazer dessa questão de orçamento familiar, basicamente tem a regra do 50, 15, 35, né? Ela sugere... Desculpa. Não, mas eu não estou no áudio, eu não estou no fone, não. Não sei, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Acho que não. Então, assim, pessoal, trazendo a última dica aqui, a regra do 50, 15 e 35. O que ela sugere? Que 50% da minha renda eu use para gastos essenciais. Maravilha. Metade da renda vai para gastos essenciais. Isso é totalmente comum, totalmente aceitável. 15% da renda para prioridades financeiras, quitar dívida, e aí é o ponto, quitar dívidas e investir. Eu não vou investir e esquecer as dívidas, eu preciso quitar essas dívidas. Então, esse é um ponto muito importante. E 35% para o estilo de vida. Então, aquelas despesas que vão gerar um bem-estar e que, claro, precisam caber no nosso bolso, né? Então, basicamente é isso que a gente traz aqui como dica também. São alguns parâmetros, algumas regrinhas gerais para a gente começar a situar e a organizar o nosso orçamento familiar, né? E aí a gente vem
organizei minhas finanças, agora eu posso pensar em investir. Antes disso, eu não posso. Eu tenho que ter minha reserva de emergência, eu tenho que conhecer minhas despesas e tudo que a gente falou até agora. O que eu preciso me perguntar antes de começar a investir, pessoal? Quais são meus objetivos? Muitos querem investir, mas não têm um objetivo definido. Eu quero constituir uma reserva para aposentadoria, eu quero fazer uma viagem, eu quero pagar a faculdade dos meus filhos. Por que eu quero investir? Outra pergunta importante: qual o prazo planejado para o resgate? Se eu preciso do dinheiro para 6 meses, eu não posso fazer o mesmo investimento numa alocação no qual exige uma liquidez, ou enfim, um horizonte de investimento de 2 anos. Então, isso é muito importante, pessoal. Horizontes de investimento menores, eu tenho dinheiro, mas eu posso precisar do dinheiro daqui a 1 ano. Eu não posso assumir muito risco, eu não posso ir para uma estratégia de ações, por exemplo, buscar ganhar 20%, 10% ao ano, se eu tenho um horizonte de investimento curto. Então, eu preciso me perguntar isso. Qual é o prazo? Outro ponto, qual é o meu perfil? O que eu vou usar para definir o perfil? O que eu preciso responder? Basicamente 3 coisas, pessoal. Horizonte de investimento, como eu comentei. A minha tolerância a risco. Basicamente, isso quer dizer, eu aceito rentabilidade negativa? Tudo bem para mim se em 3 meses o meu patrimônio diminuir porque rendeu negativo? Ou não? Eu fico desconfortável, eu perco sono com isso. Então, a gente precisa se perguntar isso. E a própria experiência com investimentos também já nos traz um pouco do perfil. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é o ponto assim, o perfil de investidor, os nossos consultores aqui da Unicred, o gerente de relacionamento da Unicred, toda a equipe da Unicred está pronta para ajudar vocês a responder essas perguntas, tá? Então, vocês não precisam saber de tudo isso sozinhos, vocês só precisam saber que é importante definir essas coisas. E aí, quais as condições do investimento? Liquidez, custo, forma de tributação e tudo mais. Então, aqui entrando rapidinho, nos investimentos que a gente tem, caderneta de poupança, títulos privados, títulos públicos, ações, fundos de investimento, imóveis e previdência complementar aí, que a Mayara já vai abordar em seguida com vocês. Eu já estou me encaminhando para o final aqui da minha fala, e eu trago aqui só uma reflexão, né? Por que investir com a Unicred? Então, é importante primeiro a gente lembrar, eu acho que o que está acima de qualquer coisa, o cooperado é dono da cooperativa. Então, por que eu vou investir numa instituição financeira que visa lucro, que tem os sócios lá e que eu não tenho essa participação e vou deixar de investir com a Unicred, no qual eu sou o dono? O cooperado é o dono da cooperativa. Vocês, cooperados, são donos da cooperativa. Então, esse é o principal ponto. Por que isso é importante? Porque, de fato, isso reflete numa série de benefícios como alinhamento de interesse. Aqui na Unicred, diferente de algumas instituições financeiras, a gente olha apenas para os objetivos e necessidades do cooperado. Então, muito que a gente vê em instituição financeira fora é uma recomendação de investimento, por exemplo, no qual ela não está olhando só para os objetivos do cooperado, mas ela está olhando também para a remuneração que a corretora, distribuidora, agente autônomo vai receber recomendando aquele fundo ou aquele produto de investimento. Então, muitas vezes, ele não é bom pro investidor, mas é muito bom para a empresa que está recomendando. Então, aqui na Unicred, a gente tem a maior satisfação de dizer para vocês, a gente consegue trabalhar totalmente com esse alinhamento de interesse, recomendando apenas aquilo que faz sentido para o cooperado. Nós temos produtos de tesouraria que implicam na distribuição de sobras, no caso de um resultado positivo daquela cooperativa, então isso também é um grande diferencial. A gente tem estratégias para todos os perfis de investimentos, tá, pessoal? Então, a gente tem, além dos produtos de tesouraria, nós temos a plataforma de investimentos da Unicred, que é exclusiva para os cooperados. Dentro dessa plataforma, a gente tem fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ação, fundo cambial, se eu quiser, por exemplo, me proteger da variação do dólar. E esses fundos, que hoje são 80 fundos de investimentos, tá, pessoal? Distribuídos aí em 9 renda fixa, 46 multimercado, 24 fundos de renda variável e um fundo cambial. Esses fundos, eles passam por um processo de seleção. Então, eu não escolho aleatoriamente, eu simplesmente pego os 600, 500 fundos que tem na indústria e coloco ali à disposição do cooperado. Eu faço um filtro. Eu entrego para o cooperado apenas aquilo que tem de melhor no mercado.
Dito isso, pessoal, além de todo esse trabalho de selecionar os fundos, de fazer uma consultoria alinhada aos objetivos do cooperado, a gente tem outros serviços, como carteira recomendada. Então, a gente gera um material para recomendar, por exemplo, um perfil conservador, uma alocação para um perfil moderado, no qual ele vai ter ali mais multimercado, mais ações, ou até o perfil arrojado. Se vocês quiserem conhecer esse material, é só procurar o gerente de relacionamento de vocês. Panorama econômico, semanalmente, pessoal, o cooperado da Unicred, ele recebe no e-mail dele um vídeo falando sobre os principais acontecimentos da semana que passou e tudo que a gente deve esperar para essa semana. Assim, a gente consegue entender o movimento dos nossos investimentos. Eu sei que, por exemplo, agora a gente está passando por um momento de maior incerteza, então meus investimentos podem sofrer um pouco. Dito tudo isso, eu quero agora passar a palavra para a Maiara, falar um pouco mais para nós sobre previdência privada. Mai, está contigo. Obrigada, Rafa. Obrigada pelos insights, pelos ensinamentos. Sempre que eu te ouço, eu aprendo. Então, vamos falar um pouquinho agora. Esse é o momento que a gente fala de longuíssimo prazo. Rafa, pode passar uma tela, por gentileza? E a pergunta que fica é o que você está fazendo, né, para preparar o amanhã. Bom, nós da Unicred e da Quanta, a gente tem um compromisso com os nossos cooperados e participantes que é proteger o presente e cooperar com a construção de futuros seguros. Por isso, um dos nossos papéis, que para nós é fundamental, é estudar esse cenário. Então, quando a gente fala de planejar o futuro, a gente precisa saber o que está nos esperando lá na frente, né? Então, existem muitos fatores que podem influenciar a forma como a gente planeja esse nosso futuro financeiro. E um deles é a expectativa de vida no Brasil. As pessoas estão vivendo mais, isso é um fato, né? Não é mais novidade para a gente, seja pelo desenvolvimento das condições de acesso à saúde, seja pela adoção de hábitos diários que fazem com que nós nos tornemos uma população mais longeva, né? E outro fato, pode passar, Rafa? Essa evolução da expectativa de vida nos traz algumas estimativas. Por exemplo, essa aqui é do IBGE. O IBGE diz que em 2060, 1/3 da população brasileira terá mais de 60 anos, ou seja, nossa população está envelhecendo. Pode passar mais uma tela, Rafa. Paralelamente a isso, a nossa pirâmide etária, olha aí a aula de geografia, quem faltou vai recordar algumas coisas agora. Então, a nossa pirâmide etária, que demonstra aqui, né, a quantidade de pessoas que nascem e a evolução dela ao longo dos anos, e lá em cima, no topo da pirâmide, a quantidade de pessoas idosas, né? Ela está, assim, Alô, Maiara? Pessoal, eu acho que a conexão dela caiu, né? Só um minutinho, Benjamin, acho que teve um probleminha aqui. Só um pouquinho, por favor. Sim. Deixa eu ver aqui. Já vou chamar ela aqui no WhatsApp para ver. Realmente, ó, eu tô vendo aqui com ela, só um minuto. Coisas do mundo online, né? voltei. Acho que deu alguma instabilidade aqui na conexão. Mas retomando. Maravilha. A nossa pirâmide etária, o que é uma pirâmide? Né? Uma base muito larga que representa a quantidade de pessoas nascendo e lá no topo a quantidade de pessoas que estão envelhecendo. E olha só a última pirâmide, a última da direita, ela está se invertendo. O que significa isso? Ela nos demonstra uma inversão. Né? A base está ficando estreita e o meio da pirâmide está ficando gordinho, olha lá. Ó. Essa pirâmide exemplifica para nós o famoso bônus demográfico. O que é isso? É a quantidade de pessoas economicamente ativas de uma civilização.
Hoje, nós estamos vivendo o bônus demográfico, que hoje, então, nós temos pessoas economicamente ativas, aquelas que estão na sua idade produtiva, elas produzem riqueza o suficiente para sustentar crianças e idosos. Mas vai chegar um momento em que isso não vai ser mais tão equilibrado dessa forma, né? Porque essa população que hoje está ali no meio da pirâmide, ela vai envelhecer. Em contrapartida, nós temos uma redução na fecundidade. As pessoas estão tendo menos filhos, e aí vai chegar um momento em que a gente vai ter um desequilíbrio, né, nessa dinâmica, que é a mesma dinâmica do nosso INSS hoje, né? O nosso sistema público de aposentadoria, ele conta com um pacto intergeracional, ou seja, um pacto entre gerações, que até então estava funcionando, né? Mas a gente tem aí, que a gente falou, o aumento da expectativa de vida, a projeção de contribuintes versus beneficiários. Isso aí dá... Não, é grama amendoim. Ah, é grama amendoim? Olá, acho que é o áudio do seu Gilberto, está aberto. Obrigada. Onde eu estava? Então, essa população vai envelhecer e nós não teremos uma população economicamente ativa suficiente para sustentar os nossos idosos na dinâmica do INSS, né? E também a gente tem um fato muito importante paralelo a isso, que é o aumento do trabalho informal, que faz com que as pessoas não contribuem mais para o INSS. E é por isso que a gente tem a necessidade de reforma, né? A reforma é necessária, mas a reforma nos traz alguns limites, por exemplo, o teto da aposentadoria, que arredondando aí está em torno de R$6.000 hoje. Bom, pode passar uma tela, Rafa. Ou então, por mais ativo que você seja hoje e diga, eu não vou precisar do INSS, eu não estou contando com a aposentadoria pública, mas em algum momento nós vamos precisar reduzir a nossa atividade laborativa. E para que esse momento seja um movimento confortável, a gente precisa estar preparado e equilibrado financeiramente. Então, a Unicred, ela oferece um plano exclusivo aos cooperados, o plano Precaver, que é um plano de previdência fechada, diferente dos que existem no mercado aberto, e eu já vou explicar por que o Precaver é diferente dos planos de banco e seguradora. É um plano seguro, hoje o plano Precaver é formatado em contas individuais, que é o modelo de contas mais seguro do mundo, né? E não tem finalidade lucrativa. Então, a gente não considera que seja um simples produto no balcão da cooperativa, mas um plano de previdência, né? E por isso que a gente chama ele de um planejamento completo. Pode passar uma tela, Rafa? Bom, a gente fala aqui do planejamento futuro, porque esse é o objetivo de um plano de previdência, né? É uma cultura de longuíssimo prazo que te traga aqui uma resiliência financeira. Ele vai servir para complementação de renda no futuro. Maiara, meu objetivo não é parar de trabalhar, é reduzir a minha carga horária. Ok, então esse plano ele vem para substituir aquele horário que você está fazendo a menos, para complementar a sua renda da aposentadoria, por exemplo, né? E dentro dele nós temos a possibilidade de proteger, de contratar umas coberturas de risco que ofereçam proteção imediata em caso de invalidez e conforto financeiro familiar em caso de morte. O planejamento financeiro, né? Ainda assim, dentro de um plano de previdência, não é porque é um plano de longuíssimo prazo que a gente precisa ter uma rentabilidade inferior à média de mercado ou uma rentabilidade pouco atrativa. Muito pelo contrário. Dentro do plano de previdência, nós temos perfis de investimento, já vou falar rapidamente sobre cada um deles, mas uma carteira diversificada de investimento que possibilite o cooperado fazer formar uma reserva de longo prazo suficientemente adequada para sustentar o seu padrão de vida lá na frente. Baixa taxa de administração, hoje o Precaver tem 0,5% de taxa de administração, uma das menores do mercado. Não temos taxa de carregamento, né? Muitos bancos ainda cobram taxa de carregamento, que é um grande diferencial também. E as reservas seguras em contas individuais. Quando eu falo contas individuais, às vezes no plano de previdência parece um pouco óbvio, né? O plano é vinculado no CPF do participante, mas é assim no banco também? Depende. No banco ou numa seguradora, quando você contrata um PGBL ou um VGBL, a tua reserva de previdência, ela fica em conta individual apenas na fase de contribuição, que é quando você está
fazendo contribuições mensais, aportes ao plano. No momento em que você transforma todo aquele saldo que você acumulou ao longo da vida em renda mensal de aposentadoria, toda aquela reserva que até então estava vinculada no seu CPF vai para o CNPJ do banco ou da seguradora. Então, você deixa de ser dono do saldo para ser dono de uma renda. E aí existe, né, algumas questões de segurança, algumas questões que comprometem a segurança da sua reserva, né? Como, por exemplo, a possibilidade de você falecer e essa reserva não ser mais repassada para os seus beneficiários. Pode passar uma tela, Rafa. Bom, dentro do plano de previdência, então, nós temos a possibilidade de 3 perfis de investimento, muito em linha com o que o Rafael estava falando aqui. Hoje você precisa conhecer o seu perfil de investidor, precisa saber qual que é o seu apetite a risco, e para isso nós temos 3 possibilidades dentro do plano de previdência. Um perfil renda fixa, que vai investir apenas em títulos e papéis de renda fixa e imobiliário, cujo o índice de referência, ou seja, o nosso objetivo de rentabilidade é entregar para o participante CDI mais 1,25%. O perfil Quanta, que se assemelha a um perfil moderado, com média volatilidade, o objetivo de entregar CDI mais 2,5%. E o perfil Renda Variável, com um objetivo de CDI mais 4%, e esse perfil vai investir, vai ter uma carteira bem mais diversificada, que ofereça também maior risco e maior volatilidade. Né? Quando você quer receber uma rentabilidade maior, o nível de risco que você tem que correr é proporcional à sua expectativa de rentabilidade. Então, aqui a gente tem na carteira renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, investimentos no exterior e investimento imobiliário dentro dessa carteira. Pode passar, Rafa. Bom, planejamento sucessório. Aqui é um ponto muito importante. Algumas pessoas já ouviram falar, mas poucas pessoas sabem de fato a possibilidade que um plano de previdência como o plano da Unicred tem de proporcionar para a família um planejamento sucessório. O que é um planejamento sucessório? É a sucessão, é quando eu passo o meu patrimônio para o meu beneficiário em caso de falecimento, sem a necessidade de passar por um processo de inventário. Então, as reservas que hoje você coloca no plano de previdência Precaver, na Unicred, não são objetos de inventário. Então, proporciona aí uma proteção do patrimônio familiar, o repasse é integral aos beneficiários. Lembra que eu falei que o plano é constituído em contas individuais? Por essa razão, 100% do saldo é repassado aos beneficiários. A Unicred não pode ficar com esse recurso, né? De acordo com a legislação. Então, as contas são individuais, vinculadas ao CPF do participante antes e depois, ou seja, inclusive na fase de recebimento. E não incide ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes e Doação. Próximo, Rafa. Agora a gente vai explorar um pouquinho aqui o planejamento tributário. Bom, o planejamento tributário é um planejamento pelo qual muitas pessoas procuram um plano de previdência, né? A gente não pode esquecer das outras frentes que eu falei até agora, mas se para você o planejamento tributário é algo que é vantajoso e pode te trazer alguma economia, presta atenção no que a gente vai falar agora. A previdência é o único investimento do qual você pode optar em como quer ser tributado. Olha só que interessante, vou repetir. A previdência é o único tipo de investimento do qual você escolhe a forma que quer ser tributado, lá no momento do resgate. Então, hoje ela oferece duas tabelas, a progressiva e a regressiva. Além disso, um outro benefício, outro incentivo fiscal é o diferimento. Ou seja, não existe recolhimento de imposto. Alguém está com o microfone aberto. Não existe recolhimento de imposto enquanto você está contribuindo. Pelo contrário, você só vai pagar imposto lá no momento da retirada. A dedução fiscal, que é o grande atrativo aqui, a gente já vai também explorar um pouquinho mais ela. Hoje você pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual na declaração anual de imposto de renda, com as contribuições que você fez para o seu plano de previdência. E é óbvio que essa dedução proporciona economia na declaração anual de imposto de renda. Pode passar, Rafa. Bom, quando você entra no plano, você precisa fazer várias escolhas, né? O valor de contribuição, o perfil de investimento, quem serão os seus beneficiários e uma escolha muito importante.
que é a escolha da tabela de imposto de renda. Essa é a única escolha da qual você não pode mais alterar. Então, é uma escolha que precisa ser feita com muito cuidado e com muita atenção, né? De forma muito consciente. Então, vamos lá. Uma das possibilidades de tributação de um plano de previdência, lembra, né? A tributação ela vai ocorrer só no momento do resgate, tá? É a tabela progressiva de imposto de renda. Essa é a mesma tabela que incide sobre os nossos salários. Ela diz o seguinte: quanto maior o meu salário, maior vai ser a alíquota de imposto de renda, certo? Essa vocês já conhecem bem, né? Mas como que funciona essa tabela, Maiara, em caso de resgate ou em caso de recebimento de renda? Pode passar, Rafa. Bom, em caso de resgate, independente do valor que você vai resgatar, lembra que um plano de previdência é um objetivo de longuíssimo prazo. Então, a gente está considerando que um resgate seria um ato de urgência, né? Não deveria ser, para isso você tem a reserva de emergência, mas se acontecer uma emergência e você não tiver mais de onde tirar recurso, você pode sim fazer o seu resgate no plano de previdência, existe um prazo de carência para isso, que são 36 meses, mas quanto de imposto que eu vou pagar se eu optar pela tabela progressiva? No resgate vai ser tributado na fonte 15%, e o restante vai para ajuste fiscal na declaração, ou seja, né, a Receita vai querer saber quais são as outras rendas que você tem, vai somar tudo, e se necessário vai fazer um ajuste dessa alíquota de imposto de renda. Em caso de benefício, aqui benefício vocês podem traduzir como recebimento de renda de aposentadoria desse plano, vai ser tributado conforme a faixa salarial da tabela progressiva. E o restante também vai para ajuste na declaração de IR. Pode passar uma tela, Rafa. A outra possibilidade de escolha é a tabela regressiva de imposto de renda. A tabela regressiva diz o seguinte: não importa quanto você vai receber, a Receita não quer saber isso. Aqui, essa tabela ela foi criada lá em 2005 como um incentivo para as pessoas fazerem as suas reservas no longo prazo. Vejam que aqui essa tabela não trata de valores, essa tabela trata de tempo, é um incentivo ao planejamento de longo prazo. Ela me diz o seguinte: quanto mais tempo você permanecer no plano, menor vai ser a alíquota que você vai pagar de imposto de renda. Não importa o valor. Maiara, e se eu receber uma renda de R$10 mil? Não importa. Se você está num longuíssimo prazo no plano de previdência, as suas contribuições elas já superaram 10 anos. Então, você vai pagar 10% no momento do resgate. Vamos lá, pode avançar uma tela, Rafa, que eu vou explicar melhor como é que funciona esse momento. Bom, assim como na outra tabela, existe a possibilidade dessa tabela também de você fazer 2 movimentos de retirada desse recurso da Previdência. Um é resgate. O que é o resgate? Precisei de um recurso de forma urgente e eu preciso de uma parte desse dinheiro ou de todo esse dinheiro, né? Quando eu faço um resgate, cada contribuição vai ser tributada, perdão, conforme o tempo de poupança. Ela não vai para ajuste fiscal. Volta uma tela, Rafa, por gentileza. Volta uma tela. Aí. Bom, quando eu entro num plano de previdência, eu começo a fazer contribuições para o meu plano. Lá, no histórico do meu plano, eu tenho contribuições recentes, que estão ali num prazo de acumulação inferior a 2 anos, contribuições que já superaram 5, 8, e as contribuições que já fizeram 10 anos. Então, num caso de resgate, por exemplo, eu tenho contribuições em todas as linhas dessa tabela, né? Então, a alíquota vai ser proporcional ao tempo em que cada contribuição permaneceu no plano. Pode avançar uma tela. Em caso de benefício, ou seja, renda de aposentadoria. Então, como é que vai ser essa tributação? A aposentadoria, para fins de imposto de renda, ela vai utilizar o método PEPS, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. O que isso significa? Que o sistema da Previdência, ele vai buscar as contribuições mais antigas, justamente para que você sempre pague a menor alíquota do imposto de renda. Então, nesse caso, se você permaneceu no plano por um tempo longo, você sempre vai pegar a menor alíquota, que é de 10%. E um detalhe bem importante, que para quem opta pela tabela regressiva, a tributação ela não vai para ajuste na declaração. Só deixa eu esclarecer uma coisa. O fato de ela não ir para ajuste não significa que você não precisa declarar. Você precisa declarar.
mas você não precisa ajustar. O que isso significa, Mayara? Essa renda tributada pela tabela regressiva, por ser uma tabela específica, exclusiva para plano de previdência, ela não soma com as demais rendas. Ou seja, se eu tributei 10% na fonte, é 10% e ponto final. Independente se as minhas outras rendas vão tributar em 27,5%. Essa daqui ela vai permanecer na tabela regressiva e não tem ajuste. Próxima tela. Dedução fiscal. Aqui é um chamariz, né? Muitas pessoas fazem um plano de previdência pensando no planejamento tributário, né? E, de fato, esse é um dos benefícios que a Previdência traz. Vamos dizer, é um benefício que você já pode colher no curto prazo, mesmo sendo um planejamento de longo e longuíssimo prazo. Mas vamos entender como é que funciona a dedução fiscal. Vamos imaginar que o Rafa usou o exemplo da cooperada Vera, eu vou usar o exemplo do cooperado João. O cooperado João, ele tem uma renda bruta anual de R$100 mil. Na primeira coluna ali, vamos dizer, na coluna do meio, vamos dizer que ele não tem o plano de previdência precaver. Ele não contribuiu para o plano, ele poderia até deduzir 12%, mas ele não o fez. Então, a base de cálculo dele para imposto de renda é R$100 mil. Se a gente olhar na tabela, R$100 mil dá uma renda mensal em torno de R$8.300. Então, o imposto de renda dele vai estar na alíquota de 27,5%. E, portanto, ele vai pagar R$27.500. É claro que aqui a gente tem a alíquota a deduzir, tem as outras despesas, mas para fins de entendimento de cálculo, vamos deixar esse cálculo cru para a gente poder entender o impacto da Previdência na declaração dele. No ano seguinte, o João se deu conta que estava pagando muito imposto de renda e resolveu fazer um plano precaver. Então, a renda dele, hipoteticamente, continuou a mesma, com R$100 mil. Mas ele contribuiu R$1.000 por mês para o plano precaver e ele contribuiu ao todo, ao longo do ano, R$12 mil. Como que funciona? Esses R$12 mil, eles vão reduzir a base de cálculo, reduzir a renda bruta anual. Então, a base de cálculo dele deixa de ser 100 mil e passa a ser 88 mil. E é sobre essa base de cálculo, sobre os 88, que vai incidir a alíquota de 27,5. Então, agora ele vai pagar não mais R$ 27.500 de imposto, mas R$ 24.200. Então, o investimento da Previdência proporcionou para o João uma economia anual de R$ 3.300. Obviamente que se a gente for colocar isso no longo prazo, né, ao longo de 10, 20, 30 anos, essa economia, ela se potencializa, né? Mas aqui é só para a gente poder entender como é que funciona a dedução. Algumas pessoas já me perguntaram, Mayara, se eu coloquei 12 mil na Previdência, significa que eu vou restituir 12 mil? Não. O valor que você coloca na Previdência, ele atua como um redutor da sua base de cálculo. Próxima tela, Rafa. Finalizamos, na verdade. Bom, finalizando. Eu só queria finalizar falando um pouquinho da segurança do plano, que o seu dinheiro dentro de um plano de previdência como um plano fechado, diferente de um PGBL e VGBL, ele está protegido por uma gestão de controles de investimento rígidos, certificações de processos de profissionais, além das regulações e fiscalizações dos organismos governamentais, a Previdência Complementar, e também do Sistema Financeiro Nacional. Rafa. Maravilha, então só para finalizar aqui, para fazer de fato o nosso encerramento, eu quero deixar a todos aí à disposição todo o time da consultoria de investimentos da Unicred do Brasil, assim como obviamente toda a equipe da cooperativa Serra Mar e das Unicreds do Rio de Janeiro, né? Dentro da Unicred do Brasil aqui, pessoal, a consultoria ela funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre investimentos, sobre estratégia, sobre cenário econômico, ou até operacional para fazer ali a ordem de aplicação e resgate, todo cooperado tem acesso, tanto via telefone quanto via WhatsApp, através do 0800 606 1756, ou se quiserem mandar também e-mail para investimentos@unicred.com.br, tá? As portas estão abertas aí para vocês. E para finalizar, eu queria deixar aqui
um lembrete, né, para todos os cooperados aí da Unicred, que nesse momento aí de declaração de imposto de renda, vocês também podem contar ainda com várias soluções da Unicred, né? Uma delas agora, nesse momento, é a antecipação da restituição e a possibilidade de parcelamento do imposto de renda através das linhas de crédito aí da cooperativa, tá, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para trazer para vocês hoje, até para respeitar o tempo aí, já são 10 horas, né? E agora a gente fica à disposição, né, Mai, para perguntas, considerações, o que vocês quiserem conversar com a gente. Rafael e Maiara, muito obrigado aí pela explanação, que teve, como eu falei de início, informação qualificada para todos os nossos colegas, né? Eu pediria aos nossos participantes que se manifestassem através da ferramenta participantes e levantar a mão para que faça as suas perguntas. O primeiro aqui é o Dr. Ramon Blanco. Por favor, Ramon. Bom dia a todos. Inicialmente, realmente, parabenizar o Rafael e a Maiara pela exposição. Sem dúvida alguma, isso é importante. A gente não é só de ciência que a gente vive, a gente precisa aprender também a manejar com aquilo que a gente ganha dentro do nosso trabalho. E é tudo isso, o médico realmente não tem tempo de ficar pensando muito nessas coisas, essa é a realidade, como já foi mostrado. Me chama a atenção, eu como estou com 75 anos, nessa escala aí, parece que a minha média de vida seria 76, então eu estou no limite ali, né? Me chamou a atenção uma coisa que a cooperativa, esses valores que ficam dentro de uma cooperativa, eles não entram, por exemplo, no inventário. Eles podem não entrar no inventário, isso facilita muito a vida de uma família que perde um ente querido, mas certamente elas vão ter que entrar na declaração daqueles que se beneficiarem com a retirada desses valores. Então, eu queria saber como é que seria isso. E é isso, realmente, essas palestras são interessantíssimas e muito proveitosas, principalmente até para o pessoal mais jovem, que às vezes está menos acostumado ainda do que nós, com mais idade, a esses tropeços que a vida econômica pode nos oferecer. Uma coisa que eu já esquecendo, a garantia, por exemplo, desses empréstimos, como tem um limite mínimo na caderneta de poupança, vamos dizer assim, é claro que eu não estou aqui pregando a catástrofe, mas vamos dizer assim, numa infelicidade de um sistema financeiro como esse, qual é o valor que o governo garante às pessoas no caso de uma quebra, enfim, de uma infelicidade como a gente já viu muito por aí no Brasil. Só isso. Obrigado e parabéns, mais uma vez. Maravilha. Eu acho que essa questão de inventário, principalmente focada em previdência, né? Mas se tu quiser abordar um pouco o tema. Uhum. Bom, como é que funciona, né? Hoje, o que é um processo de inventário? Né? Em primeiro lugar, é um processo em que você estabelece um processo de pagamento, de transferência de patrimônio, né? Vamos dizer assim, sua para os seus beneficiários, né? Hoje, isso quando você estabelece em vida, ou seja, quando você faz um testamento, você adianta boa parte disso. Mas quando você não tem isso em vida, ou depois do seu falecimento, se caso haja alguma divergência na família, existe aí um processo de inventário que pode ser moroso, pode ter um custo altíssimo e ainda tem o ITCMD, né, que é o Imposto sobre Transferências, Causas Mortes ou Doações sobre qualquer natureza. Quando você tem um patrimônio dentro da Previdência, no momento em que você contrata um plano de previdência, você já estabelece quem serão os seus beneficiários e estabelece o percentual para cada um deles. Isso não está escrito em pedra, tanto é que você pode alterar a qualquer momento esses beneficiários. No momento em que você aderiu à Previdência, você não tinha um neto, mas agora o seu neto nasceu e você quer incluir ele de beneficiário, você pode rever os seus beneficiários a qualquer momento. Então, em caso de falecimento, como que funciona, né? Todo esse recurso ele vai ser transferido para os seus beneficiários, os que você estipulou, conforme o percentual que você destinou para cada um deles. No ato, esses beneficiários eles vão poder resgatar à vista
até 25% da parte que lhes cabe, e o restante eles vão transformar em uma renda mensal, né? E o recebimento dessa renda, sim, vai incidir tributação sobre imposto de renda sobre pessoa física. Isso quer dizer que, se aquela pessoa física tem outras rendas, essa renda que ela está recebendo, porque também é uma renda, né? E o imposto tributa sobre renda, por isso que é imposto de renda. Vai incidir, sim, sobre a renda que ele está recebendo e vai somar com as outras rendas, tá? Se você for pela tabela regressiva, por exemplo, não vai somar, mas sim, existe um percentual de tributação de imposto de renda. Mas não incide em TCMD, não tem custos advocatícios, como teria um processo de inventário, e não tem a morosidade. Hoje o nosso tempo médio está em 30 dias, o repasse do patrimônio do participante para os seus beneficiários. Rafa, agora eu te passo a palavra para falar sobre, imagino que o Fundo Garantidor do Banco Central. Perfeito, perfeito. No caso de garantias, né, que o Dr. Ramon comentou, o que eu posso trazer é assim, né? Hoje, basicamente, a gente pode trazer os produtos de tesouraria da Unicred, então vamos falar principalmente aí do RDC da cooperativa, e no caso existe um fundo garantidor para esse RDC, no caso da instituição decretar falência, o que de fato é muito difícil no caso de uma instituição quando a gente fala de Unicred, porque é uma instituição que gera lucro ano após ano, é uma instituição pouco alavancada, então, basicamente, o risco disso acontecer dentro da Unicred é muito baixo, tá? Mas se vier a acontecer, existe uma garantia de 250 mil por CPF. Tá bom? Então, esse é o ponto, eu acho, principal. E principalmente, eu, sendo muito honesto com vocês, eu não teria essa preocupação dentro de ativos emitidos pela Unicred por causa dessa solidez da instituição, tá? De fato, eu chamo a atenção, e aí é um ponto muito legal, Ramon, da gente até aproveitar para comentar aqui, quando eu recebo propostas de investimentos aí de outras instituições, enfim, que prometem rentabilidades totalmente fora daquilo que é o padrão de mercado, né? E muitas vezes é vendido realmente como um produto muito seguro, só que eles não falam o risco de crédito daquele produto. Então, a gente está cada vez mais vendo aí ofertas, por exemplo, de ativos de renda fixa que estão rendendo ali 200% CDI, 300% CDI, o que realmente é uma taxa muito alta. E aí a pergunta que precisa vir na cabeça de todo mundo é: como que eles estão oferecendo uma taxa dessa? Por que eles estão oferecendo uma taxa nesse nível? A resposta é um tanto quanto óbvia, porque se eles oferecerem menos, eles não conseguem captar recurso. E por que eles não conseguem? Por causa do risco da instituição. Se a gente for buscar os resultados dessas instituições aí que estão oferecendo retornos desproporcionais, vamos falar assim, a gente vai ver resultados de prejuízo ano após ano. E aí o pessoal vende muito, porque tem garantia do FGC, sim, 250 mil por CPF, mas ninguém explica o trâmite para essa garantia, o que é algo que exige todo um processo. Enfim, muitas vezes o próprio FGC assume que ele leva mais ou menos 3 meses para remunerar, para honrar com aquele crédito do investidor, e esses 3 meses não é remunerado. Então, muitas vezes aquela rentabilidade excelente, por exemplo, de um CDB que rende 120% do CDI, se vier a ocorrer uma falência da instituição e esse recurso estiver aplicado por exemplo, 1 ano, na prática, e o banco e o FGC levar 3 meses para pagar, na prática o resultado desse investimento para o investidor fica na casa ali de 90% CDI. Então, eu acho que é isso legal a gente trazer, essa questão do risco de crédito, principalmente quando a gente vê coisas um tanto quanto atrativas. Vamos lembrar sempre, no mercado financeiro não existe mágica. Toda rentabilidade mais alta, ela é acompanhada, sim, de um risco mais alto, tá, pessoal? Então, acho que esse é o recado principal. O segundo aqui na nossa lista é o doutor Rômulo Capelo Teixeira, nosso secretário-geral. Por favor, Rômulo, com a palavra. Obrigado, bom dia a todos aí. Muito legal a palestra, muito interessante. Eu queria se pudesse falar novamente, que eu acho que eu perdi uma parte, em relação à questão da idade da aposentadoria e o que você deve fazer em termos de aplicação. Eu não entendi bem ou não peguei essa parte da palestra, uma parte é essa. Doutor Rômulo,
Desculpa, foi da minha parte ou da parte da Maiara? Só para eu entender. Da Maiara. Tá bom. Tá? Doutor Rômulo, você consegue especificar um pouco Oi. mais a pergunta? Foi quando você apresentou um diapositivo com idade e investimento, alguma coisa parecida com isso. Um slide aí que você apresentou, o que tinha a idade e alguma coisa, acho que tempo de investimento. Eu não entendi bem essa parte, por gentileza. Eu acho que foi, Rafa, a tua tela, onde Também você traz o múltiplo com as idades e o que seria ideal de patrimônio previdenciário, não é? Isso, Exato. exatamente. Deixa eu colocar aqui de novo. Espera aí, só um minuto. Eu te confesso que essa tela foi a primeira vez que eu tive acesso a ela em alguma dessas palestras. A tela está compartilhada aí para vocês? Então, entendeu? Maravilha. Bom, basicamente aqui, doutor, o que a gente vê de fato, de novo, né? É um estudo, ele não é uma... Desculpa? Vamos lá. Bom, basicamente, aqui o que ele traz é um valor ideal para cada fase da nossa vida, tá? Então, é um estudo, enfim, que foi feito e ele projeta, de novo, né? Não é regra, mas é algo que se entende aí para a gente ter um parâmetro de avaliação que é o seguinte, tá? Então, com 35 anos de idade, o ideal é que eu já tenha uma reserva de 240 mil. Ou seja, o que ele está supondo aqui, no caso da Vera, é que ela tenha conseguido acumular para a reserva de aposentadoria pelo menos uma renda bruta anual. Vamos lembrar que a renda bruta anual da Vera é de 240 mil reais. Então, basicamente é isso. Agora, quais são os pontos que eu trago como importantes a gente considerar? Primeiro, que esse estudo está considerando uma expectativa de vida de 80 anos. Então, particularmente, eu acho que todos aqui viveremos muito mais do que isso. Então, vamos dizer que o ideal seria até um pouco mais que isso, tá? E ele considera ali constante aquela renda que a Vera tem hoje até os 65 anos de idade, tá? Então, basicamente é isso. É só para ter uma ideia. Então, seria isso. Então, praticamente com 45 anos de idade, por exemplo, o ideal é já que a Vera tivesse 3 rendas anuais acumuladas para a reserva de aposentadoria dela. Então, com 45, ela já tem que ter pelo menos 3. Como a gente vai viver mais de 80 anos, todo mundo aqui, o ideal é que se tenha um pouco mais que isso. Então, vamos botar uma margem para cima, tá? E assim por diante. Então, a cada 10 anos, isso vai aumentando, né? Então, vai de 3 para 6 e de 6 para 9 vezes a renda bruta anual dela. Então, aos 65, que teoricamente a gente está considerando a idade de entrada de benefício da Vera, então, de novo, são premissas, né? Enfim, isso não é regra. O ideal é que ela tivesse aí os 2.160.000 acumulados, se ela fosse viver até os 80 anos. Não sei se eu consegui esclarecer, doutor. Sensacional. Muito, sensacional. Achei muito importante essa tela aí e bacana vocês terem trazido isso. Tem mais 2 perguntas. Eu tenho um perfil altamente conservador. Gosto muito de uma coisa chamada poupança e perco dinheiro, né, pelos cálculos. Mas se a gente pensar do que uma poupança está dando, e eu faço um investimento em LCA, LCI, alguma coisa mais também mais segura, entre aspas, né, mais conservadora na palavra certa, eu quero saber o seguinte: se eu pegar o que eu tenho para descontar de imposto de renda no final de um ano de um LCI, LCA, quando eu tiro isso, o meu ganho em cima de uma poupança é 0,2, 0,3, é isso mesmo? Vale a pena ficar com esse dinheiro que eu tenho que declarar e ainda por cima eu ainda vou ter desconto no imposto de renda? Vamos lá, doutor. A LCI e a LCA, elas são isentas de imposto de renda também, né? Assim como a poupança. Então, elas têm esse benefício. A diferença, o que acontece na prática, né? Uma LCI, por exemplo, que paga ali, sei lá, vamos pegar um exemplo de 90% do CDI, né? A LCI paga 90% do CDI, tem isenção de imposto de renda. A poupança, ela paga 70%
da Selic, ou seja, 70% do CDI também. Então, a diferença é justamente desses 70 para os 90, tá? A pergunta que eu te faço é a seguinte: tu prefere ganhar mais ou ganhar menos? Porque realmente tem um operacional ali, mas eu, particularmente, se eu for correr o mesmo risco, ou enfim, um risco controlado, eu prefiro optar por aquele rendimento que vai me dar 90% CDI e não 70% CDI, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí uma outra questão que a gente precisa analisar sim, e que de fato é difícil que a poupança consiga atingir, é manter o nosso poder de compra. Manter aí um rendimento acima da inflação no mínimo, né? É pelo menos isso que a gente precisa. Fechado o microfone. E a poupança hoje, ela não consegue fazer isso. Hoje o rendimento da poupança é inferior à inflação do período, né? Então, acho que essa é a grande reflexão quando a gente for pensar assim, esse investimento vale a pena ou não vale a pena? Vamos pensar, esse investimento mantém o meu poder de compra? Ele me protege da inflação? Se a resposta for sim, e aí, ainda que seja conservador, ótimo. Se a resposta for não, mesmo conservador, eu diria que a gente estaria tomando talvez uma decisão equivocada, porque eu tenho investimentos conservadores que conseguem proteger o meu poder de compra, tá? Perfeito, perfeito. Bem entendido, e realmente isso é levado em consideração nas tomadas de decisão, né? Não tem dúvida. E a última pergunta o Dr. Ramon já havia feito, e é muito interessante, do Fundo Garantidor, né? Eu sei que as instituições financeiras têm uma proteção muito grande, né, a fim de não dar problemas, né? Mas, de qualquer forma, uma palavra tua aí, eu me sinto bastante confortável quando tenho uma diversificação de investimentos numa determinada instituição financeira em que ela ultrapasse muito 250 mil. O que eu faço? Pulo para outras instituições e vou dividindo também o que eu tenho em outras instituições para manter um fundo garantidor de 250? Eu sei que a pergunta é difícil para você responder, ainda mais quando está com o nosso Vais aí na linha aí também, né? Mas é uma coisa que me passa pela cabeça. Mas nós, médicos, nós somos obrigados a trabalhar, já éramos antigamente, né? Mas 5 bancos, 6 bancos, essas coisas todas, né? Então, eu gostaria que você pudesse fazer um apanhado sobre isso, do Fundo Garantidor, em relação à divisão de aplicações nesses bancos. Obrigado mais uma vez e parabéns a todos, tá? Imagina, perfeito, doutor. Obrigado pela... Eu que agradeço pelas perguntas. E vamos lá. Primeiro ponto é que não é difícil eu responder, porque como eu disse lá no início da apresentação, a Unicred é do cooperado, a nossa consultoria tem um alinhamento de interesse com o cooperado, então aqui a gente não omite nada, aqui a gente é totalmente transparente, tá? Eu acho que 2 reflexões aí, pelo menos, a gente pode fazer. Primeiro, essa questão do FGC, realmente, se eu puder te dar um conselho, se for para aplicar aí em ativos de crédito, que tem um risco ali considerável, a primeira coisa é realmente respeitar o limite garantido pelo FGC e sim diversificar entre várias instituições, tá? Esse é o primeiro ponto, super recomendo isso, principalmente naqueles créditos ali mais arriscados, tá? O segundo ponto, que talvez seja importante a gente trazer aqui sobre o FGC, de fato, é esse risco. E aí, assim, ok, a gente não é errado ter uma carteira de investimentos com aplicações em risco de crédito, ou seja, com aplicações ali em, às vezes, emissores ali que talvez não tenham uma saúde financeira tão saudável, porque eles, de fato, estão me entregando mais retorno, e isso é interessante, sim. O que me preocupa nesse sentido é uma concentração muito alta nesses ativos com risco de crédito maior. Tá? Então, primeiro ponto, eu acho que a gente vamos esclarecer assim, não é errado investir nesses ativos, mas errado sim, começa a me preocupar se a gente concentrar uma parte muito alta do nosso capital nisso. Então, vamos lá, hoje uma carteira com risco de crédito, que eu recomendo nas minhas consultorias, é uma exposição talvez ali, esses riscos de créditos mais altos, né? Um risco mais elevado de crédito, bancos que, enfim, que têm resultado com prejuízo. Eu diria que, no máximo, ali 10% do meu patrimônio dentro dessa estratégia está ótimo, tá? 15%, principalmente nesse momento de crise agora que a gente está vivendo, onde tem realmente uma instabilidade maior de algumas instituições financeiras, principalmente aquelas menos sólidas, né? Menos líquidas, mais alavancadas. Então, acho que esse é o ponto principal, tá? É não concentrar, buscar, sim, as garantias do FGC e diversificar os emissores.
Tá? E aí, quando eu digo não concentrar, o que a gente pode buscar? Pode buscar uma diversificação via fundos de investimento de crédito, que a gente tem dentro da Unicred, por exemplo, também. E aí, dentro desses fundos, como o fundo é uma cesta de ativos, né? Eu não tenho um único emissor. Eu tenho, às vezes, 100 emissores dentro desse fundo. Então, se acontecer um problema com o impacto sobre a rentabilidade é baixo, porque eu tenho os outros 99 emissores ali rendendo de uma forma bem atrativa. Outra opção que a gente teria é investir num fundo de investimento em títulos públicos. Então, eu saio do risco de crédito. Outra opção, por exemplo, só para finalizar aqui, é o próprio RDC que eu já comentei, né? Como a Unicred é uma instituição extremamente saudável, extremamente líquida, esse risco de crédito é muito baixo. Então, assim, eu posso assumir um risco de crédito em ativos de crédito mais arriscados, mas é importante eu diversificar. É importante que essa minha parcela de risco, principalmente se eu sou um cara conservador, não tenha uma exposição muito alta. Muito obrigado, hein? E parabéns aí pela coragem da resposta, que eu acho que é isso que a gente precisa mesmo. Obrigado. Parabéns aí mais uma vez. Obrigado. Doutora Valéria, para a sua pergunta, por favor. Doutora Valéria? É que meu telefone estava bloqueado. Pode falar, doutora Valéria. O que eu quero saber é o seguinte. A Maiara falou, em primeiro lugar, parabenizar os palestrantes, excelente exposição. Que a Maiara falou que depois que termina aquele prazo, o dinheiro vai para a instituição, não é mais do cooperado, não é mais do aplicador. Esse dinheiro vai para a instituição financeira. Então, e no caso de um falecimento, esse dinheiro vai para quem, afinal de contas? Ele fica com a instituição, depois que você encerra aquele período que você começa a receber a tua aposentadoria? Vamos lá. Vamos primeiro explicar a diferença, né? Quando eu falei que o dinheiro fica para a instituição, eu estava me referindo aos planos abertos de mercado, né? De bancos e seguradoras, os famosos PGBLs e VGBLs, que são planos de previdência, né? Qual que é a diferença básica entre os planos fechados, que é a modalidade do plano Precaver, do sistema Unicred, e um PGBL? A formatação de contas. Então, num plano fechado, a reserva do participante, ela fica em uma conta individual, vinculada ao CPF desse participante. Tanto na fase de contribuição, que é o momento em que você está fazendo aportes e contribuições mensais para o plano, quanto na fase de recebimento, que é o período de aposentadoria. Então, no plano Precaver, mesmo eu estando aposentada, esse recurso, todo aquele saldo que eu acumulei ao longo da vida, está numa conta individual vinculada no meu CPF. Portanto, em caso de falecimento no plano Precaver, 100% do meu saldo vai ser repassado aos beneficiários que eu indiquei lá no momento da contratação, ou enfim, né, no momento em que eu fiz a minha última alteração, de acordo com os percentuais estabelecidos, né, por mim. Então, a instituição, a Unicred, não fica com absolutamente um centavo dessa reserva previdenciária, que é do participante e é do cooperado. Porém, nos bancos e seguradoras que oferecem planos abertos de previdência, por que fechado e por que aberto, né? Por que essa nomenclatura? Fechado porque é restrito para um grupo de participantes. Quem que pode ter o plano Precaver hoje? Somente os funcionários, os cooperados do sistema Unicred. Hoje, o plano Precaver, só um parênteses, é o maior plano instituído do país, tem mais de 120 mil cooperados, né? Mais de 120 mil participantes, e hoje, ao todo, se a gente fosse somar a reserva de todos os participantes, já ultrapassou 4 bilhões de reais. Então, é esse o patrimônio de todos os 120 mil participantes, do qual nós fazemos a gestão. Mas esse patrimônio não é nosso, esse patrimônio é do participante. Agora, num plano aberto de banco ou seguradora, por que aberto? Porque qualquer um tem acesso. Hoje, para você ter um PGBL de seguradora, você não precisa ter vínculo nenhum, você não precisa nem ser correntista, né? Por isso é um plano aberto, porque ele não tem um público foco, né?
Então, esse plano ele é formatado não em contas individuais. Ele é chamado de contribuição variável. O que isso significa? Significa que na fase de contribuição, você tem uma conta individual. Então, isso significa que você está contribuindo, o patrimônio é seu, está vinculado no seu CPF, no PGBL, no caso, você pode até fazer dedução fiscal, né? Está lá bonitinho. Nesse momento, em caso de falecimento, o dinheiro é seu, vai ser repassado para os seus beneficiários. O problema está na fase de recebimento, que é algo que o mercado não fala. O banco também não fala e poucas pessoas sabem. Mas a fase de recebimento de um PGBL ou de um VGBL não é mais uma fase onde o recurso do participante está numa conta individual. Pelo contrário, no momento em que você assina a papelada de aposentadoria lá num PGBL, por exemplo, toda a reserva que era sua vai ser migrada para um fundo coletivo, um fundo mutualista. Esse é o nome técnico, né? O que é um fundo mutualista? Um fundo mútuo. Todo mundo que se aposenta bota o dinheiro lá. Quem faz a gestão disso? O banco. Então, o banco vai utilizando o dinheiro daqueles que morrem primeiro para pagar aqueles que vivem mais. Então, basicamente, se nessa fase você vier a falecer, o banco não vai repassar a totalidade dos seus recursos para os seus beneficiários. Dependendo da modalidade de renda que você optar, no caso da renda vitalícia, que é a mais comum, a renda vitalícia ela existe enquanto o participante existir. Depois, se o participante vier a falecer, se o aposentado vier a falecer, o saldo todo fica para o banco e não existe mais repasse para os seus beneficiários. É claro que o banco disponibiliza outras formas de renda, mas a renda vitalícia ainda é a mais oferecida, ainda é a mais escolhida, e o participante e os beneficiários não recebem mais esse recurso. Por isso que a gente diz que a segurança do plano, a formatação da conta do plano, é o primeiro aspecto que o participante deveria observar. Como esse plano é formatado? Porque lá no momento do repasse do saldo, eu preciso ter a garantia que a instituição vai repassar para os meus beneficiários na minha ausência, né? E isso não acontece nos planos abertos de bancos e seguradoras. E na Unicred? Na Unicred acontece. No plano Precaver, o plano Precaver ele é constituído em contas individuais. Não é um fundo mutualista, tá? É um plano instituído, né? A gente chama, o nome técnico disso é CD, contribuição definida. Significa que, tanto na fase de contribuição quanto na fase de recebimento, a reserva fica vinculada ao CPF do participante. Então, independente, no caso do seu falecimento, independente da fase em que você estiver no plano, ainda contribuindo ou já aposentado, 100% da reserva vai ser repassada para os seus beneficiários. E aí eu linko com a pergunta do Dr. Ramon, que é, sem a necessidade de passar por um processo de inventário, sem a incidência de ITCMD, e uma forma muito rápida, né, e de acordo com o que você estipulou lá no momento da contratação do plano. Os beneficiários que você estipulou e o percentual que você estipulou. Mesmo que eu venha a falecer? Mesmo que você venha a falecer. Eles vão receber paulatinamente... 100% do saldo. Aí como é que funciona, né? Como é que os beneficiários. Funcionar? Vamos imaginar que você deixou 2 beneficiários, 50% do patrimônio que lá tivesse para cada um deles. Então, vamos dizer que o beneficiário foi eu e o Rafael. Tanto eu quanto o Rafael, nós podemos escolher sacar à vista, receber à vista no momento, naquela hora, até 25% da parte que nos cabe. 25% da minha metade e o Rafael até 25% da metade dele. Digamos que eu escolhi receber o 25% e o Rafael não. Ok, não tem problema. E o restante da parte que me cabe vai ser repassada em forma de renda mensal. Para o Rafael, a mesma coisa. O restante da parte que cabe para o Rafael, repassado em forma de renda mensal. Tá bom, obrigada. Doutor Eduardo Vaz é o próximo que vai se manifestar, e temos ainda o doutor Jorge Fará. Estão encerradas as inscrições, porque a gente tem que iniciar a outra reunião. Por favor, doutor Eduardo. Primeiro, eu quero parabenizar a equipe aí, pela apresentação, Rafael e a Maiara. Realmente foi uma apresentação bastante importante.
Uma outra questão que eu queria deixar aqui, Benjamin, levantar essa questão aqui, isso é um desafio nosso que participamos das entidades médicas. Hoje, o que me preocupa hoje não é comigo, porque eu sempre tive essa preocupação com a aposentadoria. Então, hoje eu estou com 71 anos, ainda estou em atividade, mas se eu tivesse que parar hoje, eu não diminuiria muito a minha renda. Eu posso diminuir um pouco as minhas atividades, porque eu tenho renda e continuo aportando na Previdência. Quer dizer, há 15 anos atrás, eu fiz quando começou o regressivo, eu já entrei no regressivo. Na época, minhas filhas até falaram, mas pai, você já está com 50 e poucos anos? Eu falei, não, eu vou viver mais de 70. Deixa eu botar no regressivo aqui. Mas o que a gente enxerga hoje? Hoje, o número de médicos recém-formados que trabalham informalmente, mesmo trabalhando em prefeitura, ganhando um salário melhor, a maioria desse salário não entra para a aposentadoria. É complemento que as prefeituras fazem. Então, esse grupo imenso de médicos, da faixa de 25 a 35 anos, tem um grupo imenso aí que está totalmente desprotegido. E eu acho que isso pode ser um desafio nosso. Aproveitando aí a presença do Romualdo, que representa o CREMERGE. A gente nós estamos agora prestes a inaugurar o nosso núcleo gerencial da Unicred Serra-Mar, que vai ser no centro da cidade. É um espaço onde e eu vou convidá-los para a gente sentar lá e ver se a gente consegue montar uma estratégia para que esse benefício possa ser alcançado para os médicos. Porque isso é uma coisa importante, a gente chegar ao médico jovem que está trabalhando muito, e essa questão da Previdência, da Precaver, tem uma questão mais importante, ela pode ser acoplada a um seguro, que o sujeito programa a sua aposentadoria por 70 anos, mas se ele ficar no meio do caminho, o seguro vai cobrir, não vai deixar a família, os filhos, em situação difícil. E hoje nós sabemos, pelo menos agora eu não tenho essa informação, mas quando eu era da Associação Médica Brasileira, alguns 10 anos atrás, tinha um grupo de médicos em São Paulo, que recebiam ajuda de custo da APM, porque a aposentadoria deles não dava para eles sobreviverem. Então, isso é uma questão importante. Pela palestra do Rafael aí, a gente vê que 81%, e eu acho que na classe médica a gente não está muito diferente desse número de pessoas que ficam nesse afã de trabalhar, trocar às vezes de carro, com um monte de questões do dia a dia, e esquece que a gente tem uma vida, principalmente aqueles que não se cuidam, que trabalham demais. 55 anos, tem muito médico aí já com dificuldade de trabalhar em tempo integral. Então, eu acho que isso é um desafio nosso. Eu acho que nós podemos prestar esse benefício discutindo isso com os médicos do Estado de uma maneira geral. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao Benjamin, presidente da SOMERGE, pela abertura desse espaço para a gente discutir essa questão importante. E o momento é um momento ideal mesmo, porque a gente viu aí colegas nossos, a gente viu lá dentro da Unicred que não tinha reserva para ficar um mês sem trabalhar. Quando tiveram que fechar o consultório lá atrás, no ano passado, e os doentes despencaram, ficaram sem condições de viver, quase de comer. E não foram poucos, não. Foram muitos. Por quê? Porque ninguém tem essa visão de fazer essa previsão dessa emergência, de tudo isso. Então, eu acho que nós, que estamos aqui em mar de cabelo branco, que já ultrapassamos todas essas fases, utilizar essa turma jovem aí que está
cuidando disso para que a gente possa realmente avançar. Então, eu quero agradecer, realmente foi uma presença muito boa, a oportunidade, e já deixo aqui um convite tanto para o CREMERG quanto para o Benjamin, logo assim que o nosso núcleo estiver funcionando, que provavelmente até o dia 15 de abril a gente já deva estar instalado lá no centro da cidade. É um espaço bastante agradável, que a gente vai poder nos reunir, discutir e projetar alguma coisa para que o que a Unicred Serra Mar pode fazer junto com as entidades médicas do Rio de Janeiro, porque nós somos uma cooperativa que, apesar de ter outros cooperados que não sejam médicos, ela nasceu e tem a função precípua de ser uma cooperativa da classe médica e das empresas que trabalham em medicina. Então, nós temos essa especialidade, visando basicamente a área, o médico e a área de saúde, principalmente. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns à Maiara e parabéns ao Rafael por essa apresentação. Dr. Jorge Fará. Obrigado, Benjamin. Eu queria também, na mesma linha do Eduardo, parabenizar a Maiara e o Rafael pela apresentação. Achei que foi muito esclarecedor. Eu aprendi também nessa manhã de sábado e queria ressaltar a importância de eventos como esse, porque, como foi dito aqui, eu queria repetir, a educação financeira é um tema ainda muito distante para a maioria das pessoas, não é só para o médico, não. E nós temos o dever, como cooperativa, né, de instituição voltada para o cooperado, para atender as necessidades do cooperado, de difundir esses conhecimentos, né? O Sicredi tem programas, inclusive, voltados para isso. Nós temos 2 programas, o Crescer e o Pertencer, que, inclusive, se propõe a incluir conhecimentos de educação financeira na grade escolar das crianças. Nós temos que começar a aprender a como gerenciar nosso patrimônio desde pequenos, né? E a gente não tem ideia disso, acha que tem que trabalhar indefinidamente, juntar algum dinheiro e isso bastaria. E não basta. A gente está vendo nas nossas experiências, nas experiências dos nossos amigos, que isso não basta. É preciso saber gerenciar esse patrimônio, né? Então, eu acho que isso foi muito bom, essa manhã de sábado, com essa discussão. E eu acho que nós temos esse dever, como eu falei, e nós estamos engajados nisso, e quero, portanto, parabenizar a todos pela iniciativa, em particular o Rafael e a Maiara. Parabéns, viu? Muito obrigado. O Benjamin, eu tenho um compromisso agora às 11 horas, infelizmente não vou poder continuar, viu? Mas eu tenho certeza que... Agradecemos a tua participação e é sempre bom vê-lo entre nós. Obrigado. Obrigado. Bom dia para todos, viu? Bom dia. Doutor Eduardo, quer falar novamente? A mãozinha está levantada. Não, eu não consegui desligar a minha mãozinha. Tá ok. Me perdi aqui. Tá ok. Então, eu vou dar a palavra à doutora Maiara e ao doutor Rafael para as suas despedidas e, desde já, agradecendo aí com imensa satisfação a participação de vocês na transmissão dessas informações que certamente as pessoas vão começar a refletir sobre o seu futuro, refletir sobre tudo que foi explanado aqui. Por favor, Maiara e Rafael. Ô Benjamin, eu queria só, também antes de encerrar, 1 minuto, dizer para o Vaz que a gente está aberto, inclusive aqui na região serrana, através das entidades médicas daqui, sendo convidados, estaremos participando, e a gente tem um número muito grande de médicos jovens aqui, eu acho a sua ideia maravilhosa. Segunda coisa, eu queria parabenizar ao Rafael e à Maiara pela excelência das apresentações, e a você, Benjamin, né, por ter imaginado esse tipo de palestra. Parabéns a todos vocês, foi ótimo. Parabéns a todos, ok? Eu não quero prolongar mais. Um abraço. Benjamin, desculpe eu atropelar agora, que eu esqueci, por falha minha, a idade. Eu até pensei que eu tivesse com a minha mãozinha levantada há muito tempo, mas não estava levantada, agora que eu percebi. Desculpe eu atropelar. Eu posso fazer uma pergunta ainda? Tenho tempinho? Não, vamos lá. Objetivamente, vamos lá. Pode fazer.
é o seguinte, eu entendi tudo, parabéns pelas apresentações excelentes. Agora, fica uma pergunta. E quem tem mais de 70 anos, que não teve essa educação financeira, que não teve tempo para essa educação financeira e que ainda busca uma proteção, qual seria o mecanismo que poderia ser desenvolvido agora por todo esse sistema que vocês estão desenvolvendo tão bem? Maravilha. Eu vou colocar o que eu penso, depois se a Mayara quiser também complementar. Emílio, vamos lá, para quem tem mais de 70 anos, né, o que a gente precisa pensar? Basicamente em necessidade de capital. Quando eu vou precisar desse dinheiro? E aí, se eu tenho 70 anos, ou se eu tenho 60, ou se eu tenho 80, eu acho que a grande questão é essa. Óbvio que existe uma regra fundamental que a gente fala assim, à medida que nós nos aproximamos da idade de entrada em aposentadoria, eu preciso sim reduzir os riscos do meu investimento. Porque, de fato, eu não posso correr tanto risco e aí precisar entrar em aposentadoria e aí vamos dizer que acontece algum evento inesperado no mercado, que nem aconteceu em março do ano passado, ali com a chegada do coronavírus, e aí todos os meus investimentos, o que eu tinha ali, sei lá, cai 50%, vamos supor. Então, esse é o principal fator. À medida que eu me aproximo da entrada de benefício, eu preciso reduzir o risco. E aí, para ser bem objetivo na resposta, para esses casos, eu diria que a gente precisa distribuir a carteira em vários investimentos. Então, eu preciso ter a maior parte da minha carteira, sim, em investimentos mais conservadores, se eu estou próximo da aposentadoria. E quando eu digo próximo, é alguma coisa assim de 5 anos para menos, tá? Se a gente está trabalhando, talvez, com 10 anos ainda, então eu ainda consigo assumir um certo risco nesses meus investimentos. Eu posso, sim, ter uma parcela, por exemplo, investida em ação, mas não uma parcela muito relevante do meu capital. Então, a regra, o que fazer, vale para todo mundo e são as mesmas opções. O que vai mudar, de fato, é o percentual de exposição em cada um dos níveis de risco. Se eu estou mais próximo, se eu estou numa idade mais avançada, eu vou ter uma exposição maior em ativos menos arriscados. Basicamente é isso, tá? Obrigado. Mas prevenção, mas em problema de previdência, nem pensar. Aí eu vou deixar para a Mayara. Olha, doutor Emílio, eu já fiz uma consultoria para um médico de São Paulo que ele tinha 65 anos e mesmo assim ele queria muito fazer a previdência. Ele dizia que ele ia viver até 100 anos e nós fizemos a previdência para ele, mas além dessa questão que o Rafael trouxe, que é a questão do prazo e do perfil de investimento, né? Tem uma outra questão também, que é o planejamento sucessório, né? Dentro da Previdência. Então, eu apresentei 4 tipos de planejamento, né? O planejamento para o futuro, financeiro, sucessório e tributário. Talvez hoje você não se encaixe mais em todos os 4, mas em um deles, ou 2, eu tenho certeza que a Previdência vai ser útil para você de alguma forma. Tanto no planejamento sucessório, quanto no planejamento tributário, por exemplo, fazendo hoje, você se beneficia ainda da dedução fiscal, então tem ali uma economia no imposto de renda, né? E sim, a Previdência, ela não é um investimento de curto prazo, tá? O que eu falo? Quando eu penso em menos de 10 anos, eu não penso mais em Previdência. Eu não penso ainda em Previdência, aliás, né? Eu vou pensar numa carteira recomendada lá do Rafael, com alguns fundos de investimento, com o RDC da cooperativa, né? Mas se eu tenho ainda a expectativa de ficar pelo menos 10 anos nesse tipo de investimento, aí eu posso pensar na Previdência. Muito obrigado. Muito bem, agora as despedidas dos nossos expositores para que possamos encerrar e agradeço mais uma vez, por favor. Bom, vou começar então. Pode ser, Rafa? Eu queria agradecer a Somerge, eu queria agradecer também a Unicred Serra Mar e a todos vocês aqui presentes. Se eu estou esquecendo de alguma entidade, por favor, me perdoem.
Quero me colocar à disposição. Hoje a gente tem vários mecanismos e ferramentas de encontro online que permitem com que as barreiras geográficas não existam mais, né? Então, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem de alguma informação, alguma palestra, algum bate-papo sobre previdência. Eu e todo o time da Quanta estamos à disposição de vocês. Agradeço imensamente o espaço, agradeço ao Rafael também por ter me contatado, e um abraço a todos vocês, estamos juntos. Bom, eu vou ser bem objetivo aqui, também quero agradecer demais, é sempre um prazer, eu gosto de reforçar isso, é sempre um prazer para a gente fazer esse bate-papo, contribuir aí, dividir as informações que a gente tem, enfim, então obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, Somerge, Unicred Serra-Mar, tá feita a parceria, né, Maia? Eu gostei demais dessa combinação, eu entro falando sobre investimentos, tu entra falando sobre previdência, pessoal, sempre que vocês quiserem, tá feita a parceria. É só nos chamar que a gente vai para qualquer evento que vocês quiserem, tá bom? Obrigado e bom final de semana para todo mundo. Ok, parceria aceita e vamos tocar para frente aí novos eventos daqui por diante. Bem, pessoal, vamos encerrar essa reunião, vamos entrar daqui a pouco na reunião do nosso Conselho Deliberativos. Então, eu me despediria de todos e entrar agora no link da primeira reunião do Conselho Deliberativo. Então, daqui a pouco a gente volta. Até já. Tchau, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa reunião. Tchau, tchau.